Olá, pessoal do 359. Estamos aqui com mais uma live para bater esse papo com vocês, né? Esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar esse bate-papo. Oi, Bernardo. Oi, boa noite, gente. Olá, Deise. Nossa convidada já está aqui, né? Então, vou fazer o convite a ela, tá? Lá, aguardando aqui, Deise. Olá, Ale, Persan. Tudo bem, Ale? Aguardando aqui, Deise. Oi, Nanda. Boa noite. Estou aqui aguardando nossa convidada aceitar. Vou convidar novamente, só um momento. Também estou morrendo de saudade, viu, Nanda? Olá! Olha a nossa convidada. Você está me ouvindo bem, Deise? Tô ouvindo sim. Aí eu queria saber se você tá me ouvindo, se o Estou. fone tá ok. Tá ok. Ah, O ótimo. pessoal aí, Tô qualquer ouvindo. coisa, pode ir falando aqui com a gente, ok? Pois bem, Ok. pessoal, estamos aqui com o 359, nosso coletivo de ideias, certo? Para poder a gente ter um bate-papo. Por quê? Porque temos aqui uma médica veterinária, né? Uma engenheira agrônoma, mas é só para destacar a nossa profissão, mas aqui temos, acima de tudo, mães. E eu já queria fazer uma live, eu estava com essa ideia de fazer uma live sobre esse descobrimento que é a maternidade. E aí encontrei essa pessoa que estava com vontade de falar sobre isso também, né? E estamos aqui hoje dar essa ênfase para poder falar que não tem especialistas, que eu acho que você, a mãe é você aprender a cada dia, né, Daisy? Com A gente certeza. não fez uma especialização na área e a gente vai bater papo e ouvir as pessoas aqui que quiser falar alguma coisa. Primeiramente, eu vou pedir a Daisy para poder ela se apresentar, falar sobre ela para a gente começar esse bate-papo. Pode falar, Daisy. Boa noite, gente. Boa noite a todos, né, que tá aqui participando. Agradeço o convite, Jorge e Helena, né, que fizeram esse convite e a princípio me deu um certo receio, um medo assim de falar, né, a respeito desse tema, que a gente sabe que é um tema bem complexo, né? E Sim, sim. aí, como a nossa proposta aqui é um bate-papo, então assim a gente fica mais tranquila porque é uma conversa de troca de experiências, né? De mãe para mãe, né? E assim, eu gosto muito desse tema justamente por isso, porque a gente sempre está em processo de aprendizado, né? A gente não nasce com manual, não vem com manual, né? De criação. O filho, quando chega na nossa vida, né? Na vida de uma mulher, não tem manual, né? E assim, eu tô há 4 anos e meio que eu tenho meu filho, meu primeiro filho, né? E aí tô aprendendo aí junto, né, com esse exercício do que é uma maternidade. Então, é algo que eu tenho muita vontade de conhecer, de aprender cada vez mais, porque é um exercício que a gente vai levar para a vida toda, né? E a Sim, experiência materna, ela é única. A gente só conhece quando a gente se torna mãe, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a mulher, ela pode imaginar o que seja, né? Ser mãe.
mas a gente só vai saber de verdade quando acontecer, né? Não adianta a gente ouvir os relatos, as mães, as avós, as amigas, né? Cada experiência, ela só vai ser realmente, de fato, sentida quando a gente passa pelo processo, né? E é um processo. É. Pois é. E já para começar, dar o pontapé inicial aqui ao nosso bate-papo, eu vou falar para vocês que talvez vocês me vejam com um rostinho assim, diferente. É porque eu fiquei nervosa. Não pela live, é porque coisas de mãe, né? Sara ganhou do avô um andador. E tem gente que fala que não é bom a gente botar nossos filhos no andador e tem aquela conversa toda, né? Só que o andador está sendo um amparo muito grande para mim, está me ajudando em muita coisa. E aí, né, essa menina tá com a força. Minha filha, gente, Sara, ela tem 9 meses. Ela conseguiu quebrar a rodinha do andador. E isso eu fiquei assim, meu Deus, o que é que vai ser de mim agora? E a gente fica nervosa com coisas que não tem necessidade, que vai ter uma solução e que é uma bobagem, mas a gente fica assim, ó, porque são coisas que vêm e acontecem. Né? Então, primeiramente, eu pedi desculpa a vocês pelo meu rosto, que eu fiquei realmente nervosa com isso que aconteceu. E eu queria perguntar, não é nem perguntar, porque vai ser um bate-papo, né, Deise? Quantos anos tem seu filho? E o que você planejou quando descobriu que estava grávida, né? O que você planejou até o parto realmente aconteceu? Foi do jeito que você esperava? Conta aí pra gente. Sim, a princípio sim, né? Desde o início da minha gravidez, né, eu vinha buscando conhecimento, informação, e assim, para mim sempre foi uma coisa muito tranquila falar sobre parto, né, principalmente Sim, normal. Porém, eu acho que toda mãe tem o medo do desconhecido, né? E naturalmente a gente tem, né? A gente ouve relatos, a gente vivencia casos que não tiveram sucesso, vamos dizer assim. sim, Mas a gente também vê experiências boas. E aí, no início, eu procurei me buscar, né, o máximo de informações e conhecimento a respeito, né, do tipo de parto que eu gostaria, que era o normal. E aí, assim, a princípio, eu tive mais medo do que coragem, assim, né, porque eu vi que as informações, né, principalmente que são disponibilizadas, elas não tratam muito bem a questão do parto natural, né, parto normal, como algo possível, né, vamos dizer assim. As imagens que a gente busca sempre na internet vem ilustrado com muitas imagens violentas, né, aquele parto normal violento, cheio de traumas e tal, e procedimentos muito invasivos que causam sequelas. Então, para mim, a princípio, foi um pouco assustador. assustador, né? Mas, assim, eu busquei continuar no meu propósito, porque conhecimento, né, é poder. Então, empodera também a gente. E aí, mais ou menos da metade para o final da gestação, eu encontrei, né, o parto humanizado. Encontrei, inclusive, uma equipe, né, que fazia esse atendimento na região onde eu moro, né, onde minha mãe morava na época. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Então, meu parto ele foi um parto natural, foi planejado e foi domiciliar, né? E aí todo mundo arregala o olho, nossa, você pariu em casa, porque eu pari em casa e tal. Sim, foi uma opção, né? Mas também eu acho que muitas vezes é colocado como uma forma de irresponsabilidade. Sim, Você fez um procedimento em casa e aí eu tento explicar. Foi assistido, tem o plano A, B e C, né? O parto, ele é um processo que a gente
a princípio eu confiei na minha natureza, né, no meu corpo, mas a gente tinha as outras propostas, caso não tivesse dado certo, né? Porque a gente sabe que nem sempre a gente vai dar conta, nem sempre o organismo ele vai estar pronto para um parto normal, né? E a gente tem que ter consciência disso, de quando isso não é possível e também ter nossa assistência respeitosa, né? Para um parto cesariano. E aí, o primeiro, vamos dizer assim, desafio para mim foi na gestação, justamente por levar essa minha decisão, né, para um campo que não é muito Eu não estou te ouvindo ou mesmo. bem visto. Oi, tá Tá, ouvindo agora? tá parando para mim. Travou também a imagem, sua imagem. Pronto, voltou agora. Travou, né? Mas O pessoal. assim, deu para ouvir ou Eu ouvia, só deu para fez ouvir? um pouquinho, é. O pessoal que estiver assistindo, fala aí pra gente como é que tá a imagem e o som da gente, ok? Dá essa ajudinha. Aí, ó, a Fernanda tá dizendo que o som tá bom. Tá bom, né? Pronto. Então, assim, o meu primeiro desafio foi no momento da escolha, né? De uma escolha que não é comum, né? E a gente não encontrar muitas pessoas que tivessem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo entendimento, o mesmo pensamento. Então, assim, houveram críticas, né? Então, a gente tem que aprender a Sempre. lidar com as críticas, né? Contrárias, e tudo bem, faz parte. Houveram também pessoas que incentivaram, né? Isso daí foi muito bom também, essa troca, mas o mais importante foi a vontade de continuar naquele propósito, né? Então, acho que é um grande aprendizado, né? Já colocando como aprendizado, essa questão da gente levar as nossas ideias, né? Nossas vontades e tal, enquanto mãe, enquanto mulher, primeiramente, para que elas sejam atendidas, né? A gente precisa também lutar por esse lugar de também ter o poder das nossas escolhas. Sim, Porque sim. muitas vezes a gente é levado ao entendimento não por desinformação, mas talvez uma informação não colocada, né, de uma forma muito correta, muito coerente. Então, isso causa também uma certa dúvida e angústia também na gente, né? Sim, sim. O meu, eu não planejei nada assim desse jeito. Eu queria parto normal, mas eu não tive passagem, dilatação, né? E eu tive que fazer a cesárea, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, né? E Uhum. começou um grande desafio aí para mim, porque eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Se eu falar para vocês que até hoje eu não vi a minha cicatriz da cesárea, eu não tenho coragem de olhar. Uma pessoa medrosa e foi parir, né? Uhum. Mas, foi como você falou, eu acho que começa justamente com as pessoas que falando coisas para a gente que é tipo um julgamento. As pessoas não chegaram para conversar com você para saber por que você tinha escolhido o tipo de parto, o natural. Falava que você estava sendo irresponsável, então prefere julgar. Então eu acho que esse julgamento é um dos, dos desafios mais difíceis. Porque a mãe, Sim. quando a gente se torna mãe, quando a gente acaba dizendo que a gente está grávida, a cobrança chega e justamente no momento que a gente está mais frágil, que é o momento da gravidez. E as pessoas não têm pena, não têm pena, fica ali em cima de você, né? Então, Sim, sim. muita dificuldade com isso no começo da cobrança. Eu sou epilética
E eu fiquei os 3 primeiros meses, eu fiquei tão nervosa que eu tive 3 convulsões. 3. Imagine, né? E aí foi acompanhamento de gravidez de risco por conta disso, né? E eu estava lá tentando ser madura, porque foi como você falou, a gente tem que ter maturidade, mas não é fácil. Não é. E a gente procura, como eu posso falar, a gente procura ter essa maturidade, é uma corrida que não tem chegada, vamos dizer assim, não tem uma chegada, e aí é até hoje. Sara nasceu 9 meses, e aquela cobrança ali em cima da sociedade, comunidade, todas as áreas, aí família, muita gente em cima da gente, né? E o que eu mais li, Daisy, em relação a isso, foi justamente em relação às mães. O que as mães sentem, né? Que as pessoas, até quando o bebê nasce, as pessoas parecem que esquecem de você. Pergunta pelo bebê. Exato. Então, eu vi a importância disso. A todas as minhas amigas que engravidaram e tiveram o bebê o ano passado, junto comigo, um beijo, Samara, um beijo, Nanda. Depois eu vou falar o que você citou aí, viu? Eu sempre tive essa preocupação de perguntar, e como você está? Porque eu estava sentindo isso, essa preocupação comigo, né? E as minhas outras amigas que estão grávidas, tiveram bebê agora, eu estou sempre com essa preocupação de perguntar, o bebê também está, e você? Você está bem? Porque a gente não ouve isso. Você está bem? Como você está? Né? Porque o puerpério, é puerpério, né, que fala? O puerpério. É uma fase extremamente difícil. Ô, Deise, me fala aí, pelo amor de Deus, nessa fase, tu teve dificuldade? Me fala aí, filha. A minha grande dificuldade nessa fase foi a privação do sono. Eu sempre fui aquela pessoa que dormia, que sou de dormir, de descansar. Nunca tive problema com sono. Pelo contrário, adorava dormir, né? E aí, assim, a privação do sono foi o meu grande desafio após o parto, né? O parto, graças a Deus, correu tudo bem. Após o parto, eu tive esse choque, né? De não poder dormir o mínimo que eu gostaria. Meu filho, eu optei também pela amamentação, né? Exclusiva e tal, né? Graças a Deus eu tive condições de amamentar, mas a gente sabe que também muitas mães elas não têm essa possibilidade e também tá tudo bem. Eu acho que aí também tem esse papel, como você falou. A sociedade precisa entender que a mãe, que muitas vezes não atende vamos dizer assim, as demandas, né, que a sociedade impõe como ideais para uma maternidade, ela não é uma mãe incompleta, né? Ela continua sendo uma mãe tão competente quanto as outras, né? Basta a gente ter, né, o nosso comprometimento e entender que, assim, os nossos limites, o nosso corpo, ele pode falhar, né? A gente não pode dizer que a gente é perfeita, é uma máquina perfeita, porque não existe perfeição, né? Então, a gente pode ter problemas que independem da nossa vontade, a gente pode não suprir essa expectativa. Então, assim, eu amamentei e eu amamentava a cada 2 horas, a cada 1 hora. Então, assim, os primeiros 15 dias foram terríveis. E eu, basicamente, foi aquele choque de realidade. A maternidade é aquele caminho sem volta, né? Que toda mãe, naquele momento que fica, né, com aquele choque da realidade, tem medo. Tem medo de dizer que não aguenta, que não está aguentando. Tem medo de dizer que está cansada. Cansada. Porque parece um pecado até, né? Dizer, nossa, você está, vamos dizer assim, renegando seu filho. Não, mas não é isso, gente. Não é o filho, não é a criança. Exatamente, você tem que aguentar tudo. Né? Eu pari. Aí são os piores.
esse discurso é o pior, né? Que é você que quis, você escolheu, enfim. E aí a gente precisa saber lidar. Então, o psicológico, que já, né, já afeta também, porque a gente tem várias modificações hormonais, né, fisiológicas, mas também emocionais, psicológicas. A gente precisa ter esse apoio. E aí que entra o papel vamos dizer, da família, dos amigos, das pessoas próximas, daquela rede de apoio que a gente precisa, né? Sim, A gente não sim. vai criar um filho sozinho. A gente precisa de um apoio, né? Eu não digo que seja só o apoio do pai, porque muitas vezes não é a realidade da maioria das mães, de ter um Sim. parceiro que também divida essa jornada. Mas a gente É. tem uma avó, uma tia, uma prima, alguém, uma vizinha, alguém que esteja ali também zelando, porque graças a Deus as mulheres, né, elas têm muitas vezes essa natureza de se acolher, né, de entender, ter a Se ajuda. empatia pela outra e ajudar. E aí eu lembro muito bem que eu, na época, eu lembro até hoje, quando eu passo por desafios assim, eu lembro que minha mãe falou para mim, Deise, isso vai passar. E foi nessa palavra que eu me agarrei. Tá difícil agora, mas vai passar. Tá difícil agora, mas vai passar. E passou. Assim como as outras fases, que também são desafiadoras, passaram. E a gente está aqui, né? É. Seguindo nessa construção de ser mãe, né? O nosso desenvolvimento de ser mãe junto com o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Então, serve para todas as mães, sejam elas as mães, né, de crianças pequenas, como nós, mas as mães, né, de adolescentes, de adultos. Então, a maternidade, ela vai te trazer experiências, aprendizados, desafios, durante Uhum. toda a jornada, né? Durante toda a vida. A maternidade ela vai estar ensinando. E é muito Isso. importante também a gente entender que a experiência é de cada um. Então, talvez o grande problema, assim, o grande problema que eu digo, porque é cultural colocar isso como um parâmetro, da gente comparar, né? Se comparar. Sem Porque comparar. fulano amamentou, então o ideal se os órgãos de saúde, né, preconizam a É. amamentação, tal, assim, assim, a gente tem que amamentar. Se eu não Isso. consigo, vem aquele sentimento de incapacidade, de incompetência, né? Então já A gente começa mesmo se cobra. Foi isso se que cobra. A gente, Fernanda botou aqui. Ela é enfermeira, tá? E ela botou assim, cada maternidade é de um jeito, mas o com respeito tem que ser certeza. com todas, sempre. Não é isso? Sim, exato. E a gente lembrar, né, que, como você falou, a nossa. Eu gostei do que você disse, porque colocar a mulher, né, nesse papel de protagonista da experiência dela, do processo dela, né? A gente sempre vai estar fazendo algo, muitas vezes errando, mas com a intenção de acertar. E nossos erros também servem de lição, né? Mas não Isso, quer isso. dizer que o meu erro vai servir como uma lição para você, né? Nem o seu acerto vai servir, né, como exemplo para mim. Então, a mulher tem que, as mães, né, buscar essa compreensão. E eu acho que o nosso papel, principalmente de mães, né, de pessoas até mais esclarecidas, que têm acesso à informação, né, que têm essa oportunidade de estar debatendo assuntos dessa natureza, desse interesse, também passar para aquelas mulheres que não têm, né, vamos dizer assim, a mesma oportunidade, o mesmo nível de instrução, né, o mesmo nível de escolaridade, e que é É. importante também, Isso, né? isso foi Desmistificar. justamente uma coisa que eu estava conversando com o Jorginho hoje, que justamente assim, que hoje as mulheres elas estão buscando cada vez mais sua independência, estudar, ter seu trabalho, ela mesma comprar sua casa, ter seu carro. E eu estava vendo na Netflix, está tendo uma série falando sobre isso. E aí eu gostei muito de ver, e que uma pesquisa que estava falando que independente do grau de escolaridade da mulher e do sucesso da carreira dela de trabalho, se ela, quando ela decide ter um filho, ela pode passar
8 horas trabalhando, mas quando ela chega em casa, ela tem que ser aquela mulher, aquela mãe que todo mundo cobra, dedicada. Então, tipo assim, se for para poder ela trabalhar e ter o dinheiro, até para pagar uma pessoa para tomar conta, ela mesma fala, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso. Então, por isso que, eu acho que, por isso não, né? Eu acho que foi uma coisa que foi consequência. Quando fala bem assim, um abraço para a Luzimar, eu não estou falando de tu não, viu, Lu? Mas é porque você, Luzimar, é a esposa do meu pai, ela faz parte desse grupo de mulheres que mãe solo, teve o filho, né? Trabalha, aquela mulher guerreira, sempre trabalhou e teve que cuidar do filho. E por ser essa pessoa assim, às vezes é chamada de pai e de mãe, porque faz o papel dos dois. Mas ela não precisa ser chamada de pai, porque é da mulher, ela Ela é vai, mãe. É. ela vai trabalhar, vai botar comida dentro de casa, vai fazer tudo e ainda vai chegar e ser dedicada como outras que não trabalham. Entendeu? Então eu fiquei assim, Sim, cada sim, dia que sim. passa eu procuro saber mais sobre isso, né? E vou contar logo qual foi o meu maior desafio. Eu também sou uma pessoa que durmo bastante, sempre dormi às 8 horas, pelo menos, por conta até dos remédios, dos medicamentos que eu tomo. Um abraço, Nara Cíntia. E... Mas não foi o sono que foi o meu maior desafio, foi a amamentação. Porque Sara não pegou direito no peito. Cris, um beijo para você também, Cris. Não foi, Sara não pegou, então o peito feriu. Ai, gente, pense. E manhã aqui em casa. Manhã levanta para dar peito e as lágrimas desciam. Eu ficava assim. Teve um dia que eu me ajoelhei aqui na sala. Mãe, pelo amor de Deus, eu não consigo. Imagine assim, aquele negócio É todo. doloroso. E manhã, você vai dar. Até o dia que eu não consegui mais. E aí comprou o leitinho para dar a ela, porque estava sem condições. A bichinha com sangue na boca, e aí aquela coisa nojenta, né? Então, para mim, o maior desafio foi realmente o peito, dar o leitinho para a Sara. E quero falar uma coisa também, que a gente falou sobre as mães que trabalham, né? Essa semana Sim. eu passei por uma situação. Eu acho que hoje é sexta, foi quarta-feira. Eu tô aqui em casa e eu falei, Jorginho, eu não estou me sentindo bem, eu tô tonta, eu tô tremendo, eu não estou bem. E aí falei, porque tu não almoçou ainda, vai comer. Comi e continuei. Ah, eu não tô bem, eu não tô bem. E eu preocupada, não queria. é, eu não queria dormir para não deixar a Sara, né? A gente sempre fica com essa coisa na cabeça. Até a hora que eu fui tentar até tomar um café, eu falei, Jorginho, eu não aguento mais. Eu com medo de passar mal ou ter alguma convulsão, minha preocupação era essa. E eu deitei na cama, caí. E eu falei, Jorginho, eu pensando que ia morrer. Olha bem, Jorginho, cuida da minha filha. Se acontecer alguma coisa comigo, cuida da minha filha. Cuida da minha filha, não deixa ela sem estudar, não, viu? Pelo amor de Deus. E na mesma hora eu apaguei, eu desmaiei. Eu desmaiei. E sabe o que foi? Cansaço. Eu estava no limite. Eu, Jorginho me acordou depois assim de um tempo, porque Sara precisou tomar o leite. Eu estava toda babada. Eu precisava daquele tempo, porque as horas sem sono vai acumulando, né? E os afazeres da casa, você arrumar a casa e cuidar de filho, que não é fácil. O meu corpo não Exatamente. um tempo que não aguentei mais. E aí, ó, eu desmaiei na cama. Minha sorte foi, Sandro, no trabalho, toda hora ligando como é que você tá, como é que você tá.
E Jorginho aqui com Sara, né? Mas eu precisei, gente, não é fácil, não. Não é fácil. E eu perguntei, fiz uma enquete com as meninas, com as amigas no Stories, né? Aqui no Instagram, para perguntar alguns desafios, né? Os desafios que elas passaram. E eu vou pedir para quem está assistindo qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram, tá? Vai falando aí para a gente continuar esse bate-papo. Ô, Deise, com quantos anos está seu filho hoje? Ele está com 4 anos e 8 meses. 4 anos e 8 meses. Certo. E vem cá, ele mamou quanto tempo? Eu amamentei até 1 ano e 9 meses, né? Os primeiros 6 meses foi aquela amamentação exclusiva e depois, até 1 ano e 9 meses, foi uma amamentação em livre demanda. Então, quando ele queria, ele, né, tinha o acesso. Mas aí eu não estendi mais, né? Minha intenção era até os 2 anos. Mas 1 ano e 9 meses, para mim, já estava dando, né? E a questão de trabalho, a questão também. Então, assim, para mim foi muito tranquilo também desmamá-lo. Né? Desmamar, é isso que eu Eu pergunto. acho que foi muito tranquilo desmamá-lo. Então, assim, eu não encontrei dificuldade com a amamentação. Mas, certamente, se eu tivesse encontrado, né, eu ia ter que buscar outras alternativas, assim como você. E tudo bem, enquanto outras mães, né? Então, a gente precisa também ter essa consciência de que a gente não precisa atender, né, aos padrões. Quando a Sim, gente não tem essa possibilidade, a gente tem que conhecer o limite, né? Como você falou, o seu limite era aquele. E tudo bem, né? A gente tem que respeitar. Né? isso. A questão do cansaço. Realmente tem horas que a gente só quer cair na cama, dormir, apagar. Esse é o limite nosso, né? Não quer dizer que a mãe que está cansada, né, e aquela mãe sobrecarregada, ela tem que estar atendendo a todos os quesitos, né? Vamos dizer assim, de uma criação ideal o tempo todo. Então, assim, é a desconstrução. Acho que a maternidade ela tem que ser trabalhada, principalmente por nós mulheres, como uma desconstrução, né? Uma desconstrução do que é posto. Porque, assim, a sociedade nos impõe muitas coisas, mas Sim, não dá um suporte, né? A mãe, muitas vezes, ela não tem aquele suporte da sociedade, vamos dizer assim, para poder ter uma licença maternidade digna, né? São poucas as que têm, né? Uma licença maternidade digna. Não tem esse amparo, né? Vai ter que sair para trabalhar e o filho fica com quem? Né? Tem sim, também essa questão. E todo mundo julga. A mãe que sai para trabalhar é julgada, a mãe que fica em casa, opta por ficar em casa, ou precisa ficar em casa também é julgada. é Então, já que a julgado. gente vai ser julgada de qualquer jeito, vamos ter, né? Criar nossos filhos da forma que a gente se sinta bem, que não faça bem para a Sim, gente e para eles. Eu acho que é como no início você falou, você sente essa necessidade de perguntar pela mãe, né? Principalmente, né? Porque você já passou por isso, você sabe a importância que tem você se preocupar com a mãe, né? sim, sim. Como eu sou veterinária, né? Então, assim, muitas coisas eu consigo traçar, faço esse paralelo, né? Da natureza com a gente, porque nós somos também, né? Animais, seres Fazemos parte da natureza. racionais e tal, da natureza, né? E aí eu consigo perceber, e para mim foi muito tranquilo também aceitar certos processos por essa convivência natural, né, da Isso. natureza. E aí eu sempre digo assim, olha, quando um animal pare, né, vamos dizer assim, uma vaca pariu, a gente cuida da mãe. Quem cuida do Sim, filho é ela. Então, às é ela que vezes, se... as pessoas querem, não, vamos pegar o bezerro, vamos dar o leite, não sei o que. Não, peraí. Vamos cuidar da mãe? Vamos dar o suporte, cuidar da mãe. Depois a gente avalia se ela está cuidando ou não do filho. Então, assim, a gente cuida da mãe. E na maternidade em si, eu acho que a importância é isso. A gente cuidar da mãe, da figura, né? Que está ali a mulher, que tem mais esse papel, né? Na sociedade.
E assumindo esse novo papel, mas ela precisa, né, ser a protagonista da experiência dela, né? Não é a Sim, avó, não é a tia, não é a prima, não é a amiga, não. É aquela pessoa que se colocou como mãe. Independente de ser filho biológico, filho adotivo, né? Ser aquela pessoa que cuida. Né? Acho que a maternagem é isso aí, né? Não precisa ser filho, mas é alguém que cuida. Então, é uma pessoa que se coloca no papel de cuidar da formação de outro ser humano, né? Dando toda essa assistência que é básico, ela está fazendo o papel de mãe, né? Está maternando. Assim como o pai. Inclusive, assim, esse tema eu acho também importante da gente trabalhar, né? A paternidade, que não é sim, o sim. nosso lugar de fala, mas eu acho que hoje é tão importante quanto discutir a paternidade com aquelas pessoas, né, que exercem a paternidade. E a gente sabe que nem todo genitor, né, vamos dizer assim, a pessoa que tem um filho, ele é pai, né? Ele exerce a paternidade. Mas a Sim. mãe, ela é obrigada, né? A mulher ela é obrigada. Praticamente ela é obrigada. Você pariu, você tem que ser mãe. Então, a gente já convive num nível na sociedade desse nível, né? O pai, ele não é cobrado a assumir a paternidade, mas a mãe, sim. Então, a gente precisa, as mulheres, principalmente, né, que é o nosso lugar de fala, independente de ser mãe ou não, a gente precisa respeitar esse processo da gente decidir, né, o que é melhor para E, nós e assim, né? e para nossa Eu, experiência. parece que eu tô cortando, mas não é Pode... não. Porque a gente é um tema muito vasto. E é, foi como você falou, no final das contas, a gente tem que respeitar, independente de qualquer coisa, porque todo mundo vai ser mãe, vai julgar, com julgamento, você trabalhando vai ser julgada, você sem trabalhar você vai ser julgada, né? Então, o julgamento vai existir, a gente tem que respeitar, não é? E entender que entender assim, né? A maioria das pessoas que julgam, que normalmente são mulheres que são mães também. Mas só que a gente que está hoje tendo essa oportunidade de bater um papo, que infelizmente está chegando no final, mas a gente pode fazer outra live, Ah! porque o papo tá bom, né? Então a gente pode começar essa É, mudança de se respeitar. É como você falou, vamos cuidar da mãe. A mãe cuida do filho dela. Eu vou cuidar de Sara, você cuida de Rafa, né? Juliana cuida dos filhos dela, de Cecília, e assim vai, uma vai ajudando a outra. A criação, deixa lá, não é isso? Então, assim, Deise, sim, exatamente. eu vou infelizmente a gente vai se despedir, mas eu tô vendo que é uma live que a gente vai conversar, vai ser assim, maternidade, desafios e aprendizados 2, Tá. porque a gente vai conversar mais agora sobre os aprendizados também, e que os desafios são milhares, né? No dia a dia. Sim, Quero sim. agradecer muito você por essa oportunidade que você deu ao 359, esse nosso coletivo de ideias, certo? E que a gente vai fazer o 2, tá? E a gente vai falar também sobre um tema sobre o seu trabalho, que é veterinária. A gente vai conversar sobre muita coisa ainda, tá bom? Tá bom. Um Eu beijão, gostou. agradeço, agradeço muito a participação. Uma boa noite para vocês e um bom fim de semana também. Lembrando para o Tchau, pessoal que vai tchau. ficar gravada, viu, gente, no Instagram do 359, para quem quiser assistir e passar para alguém. Um beijo para todos, a gente já vai marcar o 2, viu? Ah, tá ok. Beijo, meu bem. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, gente. Até mais.